Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, é a Mel, a minha doula. A gente vai explicar pra vocês hoje sobre o trabalho da Mel. Eu sei que tem muita gente ainda com várias dúvidas sobre o que é ser uma doula, né? A importância de uma doula na gestação, no parto, no pós-parto. Então hoje a gente vai tirar algumas dúvidas também de vocês que eu já pedi lá no Instagram e vai, né, apresentar um pouquinho do trabalho da Mel aqui pra vocês. Então, pode te apresentar. Tudo bem? Bom, meu nome é Emelise, sou a Mel, sou enfermeira, doula, consultora de aleitamento materno, mãe, que mais? Acho que... Mãe, esposa. Eu sou enfermeira há 10 anos e desde a faculdade eu sempre fui apaixonada por essa questão do puerpério, de gravidez, bebê recém-nascido. E infelizmente com a vida, né, me levou para outros caminhos. E de uns 8 anos pra cá, eu acabei optando por fazer um curso de doula, fiz, e eu morava em Brasília. Em Brasília a gente sabe que a humanização do parto e do nascimento é bastante avançada em relação ao Rio Grande do Sul. Aprendi demais lá. Tem 6 anos que eu vim pra cá, pro Rio Grande do Sul, e tem 6 anos que eu vim morar aqui no Rio Grande do Sul de volta, e decidi fazer um projeto que ajudasse, né, as mulheres durante todo o período gravídico puerperal, que envolve gestação, parto, pós-parto, os cuidados com o recém-nascido. Então faço esse acompanhamento, esse preparo para o grande momento, né? Sim, que é muito importante, faz toda a diferença. E a Mel, além de já ter experiência de doula, ela tem experiência de enfermagem, né? Então também é uma coisa que conta muito. E Mel, explica um pouquinho sobre a importância de ter uma doula. Por que é tão importante? A doula, ela faz um suporte físico e emocional durante o parto, então é uma pessoa de confiança. A gestante tem que se identificar com essa profissional, né? Tem que bater o santo, tem que gostar bastante, porque essa pessoa vai fazer parte do momento mais importante da tua vida. Então a gente faz um suporte realmente emocional, porque para preparar para o parto a gente precisa de, primeiro, eu falo sempre que o parto começa aqui. Então começa aqui, vai para cá e depois sim vai para a vagina ou para a via, né, que for escolhida ou indicada. E então eu faço esse acompanhamento durante toda a gestação. Vou fazendo um preparo, a gente vai entendendo a fisiologia do parto, vai entendendo o que está acontecendo naquela semana de gestação. Eu fico sempre disponível para tirar dúvidas, para ajudar, para alguma emergência. Então, tu ter uma pessoa que tu confie, que tu goste, né, é muito importante. E no momento do parto, então eu faço analgesia com as mãos, então a gente a gente utiliza de técnicas manuais, de óleos, de posições para facilitar a passagem do bebê e para alívio da dor também. A doula é importante para isso. Muito bom. No momento, né? E tem todo um preparo, assim, né? Preparo da luz, preparo da temperatura no ambiente. Como a Mel falou, as massagens, né? Que vão te auxiliar ali a sentir um pouco de menos dor, enfim, vão te aliviar, né? E fora o conhecimento que ela tem todo, que eu, por exemplo, qualquer dúvida que eu tenho a minha médica, até ontem eu falei nos meus stories, eu tenho a minha médica, é claro que tenho o contato dela ali, se eu precisar de alguma coisa eu vou chamar ela, mas eu, chamo a Mel muito mais porque a gente já tem uma intimidade, porque eu já conheço ela mais, não é nem, eu te conheci depois da minha médica, mas é engraçado, é engraçado isso, que a gente se identifica mais com a pessoa, tem mais contato, enfim. Então, e aí ela sabe de tudo, sabe? Tudo que eu tenho dúvida, uma coisa besta às vezes, uma coisa pequenininha, ela tira as minhas dúvidas. Então, assim, é muito bom ter esse auxílio, tanto na gestação toda e no parto faz muita diferença, né? Sim. E no pós também, em relação à amamentação, que a gente também, eu sou cheia de dúvidas em relação à amamentação. É o momento mais difícil, eu acho. É muito difícil, eu me lembro que eu sofri muito na amamentação da Manu, então todo esse auxílio, assim, faz total diferença. Então agora a Mel vai explicar pra vocês como é feito, assim,
o processo, né? Quantas reuniões tu faz com as tuas... É paciente que chama? Eu chamo de paciente. Quantas reuniões? O que tu explica em cada? Como é que é? É diferente com cada uma? É uma coisa mais padrão, assim? Eu tenho um esquema mais padrão, onde eu vou falar sobre fisiologia do parto, justamente o que tu falou, né? Do ambiente, da luz, da música. Isso eu explico o porquê que é importante a gente ter um ambiente seguro e tranquilo para o momento do parto. Outras têm umas dúvidas muito específicas, então eu tenho que sanar essas dúvidas. Então a primeira consulta, ela dura em média, não só a primeira, todas as consultas, dura em média umas 2 horas, 2 horas e meia. Né? Bastante, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente tem pacotes, né? Então eu e as meninas que trabalham comigo, a gente já faz um atendimento ou todo mês, ou uma consulta por mês, até o momento do parto, o parto e o pós-parto. E aí depois a paciente pode escolher se ela quer 2 consultas antes. Não, Mel, 2 consultas antes, pra mim tá bom, eu não tenho muita dúvida. O parto e 2 consultas depois, que nas 2 consultas depois a gente tem a avaliação do bebê, a avaliação da mama, da mãe, da amamentação. Ou se não, eu quero uma depois, e aí a gente vai de acordo com a necessidade. Isso. E as dúvidas também, algumas são muito pontuais. São assim, olha, Mel, eu quero saber, geralmente a pessoa que já tem experiência, ou que já é da área, eu quero saber como que tu vai fazer isso, aquele outro, então a gente vai ajustando. É muito importante ter essa primeira consulta agora, a gente ter essa primeira consulta para isso, para entender qual é a necessidade e fazer um plano de atendimento. E a Mel faz todo o plano de parto, né? No dia do parto, aí tu passa pra médica, como é que é? Sim, eu faço junto com a paciente, então a gente decide, né? Olha, eu primeiro escuto o que a gestante quer do parto. Então, isso é importante também falar, tipo, tu acha que uma gestante que quer cesárea desde o início, é importante ter doula também? Acho importante conversar com uma doula antes de ter uma decisão também, de que eu quero uma cesárea. Por quê? A cesárea é uma cirurgia, a gente tem que entender o porquê. Tem indicação de uma cesárea? Aquelas que a gente conversou, e a gente pode falar também depois em outro momento, mas tem situações específicas que de fato precisam de uma cesárea. Não tem indicação nenhuma, eu quero fazer porque eu tenho medo. Então conversa com uma doula, ela vai te explicar toda a fisiologia do parto, ela vai explicar o que acontece no momento, vai acalmar, vai te passar segurança, e tu vai ver que o medo, ele acontece na verdade em qualquer via. Sim. Tanto na cesárea quanto no parto. E aí vai ver que o medo, ele vai ficando bem pequenininho. Então é importante sim procurar, e se tiver uma indicação, é importante ter uma doula também para explicar as etapas de uma cesárea, estar ali contigo nesse momento tão importante, porque é um nascimento. Sim, né? E aí essa doula também vai proporcionar essa luz mais baixa, esse contato pele a pele imediato, a hora de ouro que a gente chama, que é no mínimo 1 hora depois do parto, o bebê ficar direto na pele, contato da pele da mãe. E aí também tem a questão que as pessoas têm dúvidas, assim, eu tinha essa dúvida. Eu achava que doula era só pra partos em casa. E não tem nada a ver, tipo, a Mel vai em hospital, se tiver em casa também? Sim, também. Então, também tem isso, né? Tem essa coisa que as pessoas pensam, mas eu não quero ter parto em casa, então eu não vou ter doula. E nem na não tem banheira. nada a ver. Eu não quero ter parto na banheira nem em casa. Então não tem nada a ver. A doula, ela vai estar ali pra fazer teu plano de parto, independente se é em casa, se é no hospital, enfim, né? E fazer esse acompanhamento durante... Um parto, para ele ser domiciliar, ele precisa de enfermeiras obstetras, parteiras, e aí a equipe vai toda com bastante materiais, então é um parto bastante seguro. A gente aqui no Rio Grande do Sul está crescendo bastante em relação ao parto domiciliar, e aí a doula, uma não anula a outra, tu entende? A mesma coisa no parto hospitalar, a doula não anula a presença da médica ou da enfermeira. A gente trabalha junto para proporcionar esse momento. É importante, porque às vezes tem médicos que pensam, não, a doula vai ficar se metendo no meu trabalho. Aí entra a ética, né? Você tem que entender onde é o teu lugar ali. Uma coisa, outra, entendeu? Exato. E é um conjunto mesmo, então tem até médicos que aceitam, tem outros que não, né? Tem umas redes aqui de hospitais aqui no Rio Grande do Sul que são super a favor da presença da doula, porque eles percebem mesmo a tranquilidade, a vantagem, a paciente fica muito mais segura. O companheiro é muito importante na hora do parto. Mas ter um companheiro, né, que seja ali emoção, que seja ali contigo chorando, e ter uma pessoa que seja mais assim, sabe, emoção também, mas que vai direcionar a tua concentração naquele momento, também é muito importante. Então ter os dois juntos é
é sucesso. Imagino. E eu penso muito assim, porque eu não sei se o Gerson vai estar presente no parto da Bela, então eu quero muito que eu tenha uma pessoa que eu confie, que eu já conheça, né? Então a Mel seria essa pessoa pra me tranquilizar, pra, né, dizer, olha, tá tudo bem, tamo no caminho certo, ou ó, Duda, faz isso, faz aquilo. Enfim, e o marido, na verdade, ele não tem o conhecimento, ele vai estar ali na emoção, né? Mas ele não tem o conhecimento, ele ficou às vezes com aquela cara, ele já estava pálido, me olhando. Assustada. O médico até falou, não vai desmaiar, pai. Porque, claro, eles ficam assustados e vendo a gente com dor também, né? Eles sofrem também, claro. Né? E muitas vezes eu sou a doula do pai também, né? Também tem que acalmar o pai. Tem que acalmar o pai, fala, pai, olha só, vem cá, senta aqui, toma uma água, vem aqui. E eles percebem, porque durante as consultas, a gente vai fazer com o Gerson também online, mas assim, durante as consultas a gente vai esclarecendo as dúvidas do pai também. Sim. É importante ele se inserir nesse momento, ele entender o que é uma fisiologia do parto. Não é uma coisa fechada, ou o pai, ou a mãe, ou quem for acompanhar, né? Uhum. Se eu for falar da fisiologia do parto, eu quero que o pai esteja presente para ele entender. Sim. E eu quero ouvir quais são os medos, as angústias do pai também. Qual é o teu medo? Eu peço sempre para pontuarem, né? Aí tem medo que ela morra. Tá, beleza, então por quê que tu acha que ela vai morrer? Aí eu vou explicar o porquê, né? O que pode gerar esse... Enfim, a gente vai trabalhando, como eu disse antes, psicológico e psicológico. Isso. Uhum. E uma coisa assim, vocês me perguntam muito, Duda, qual parto tu vai ter? Parto normal, parto cesárea? Então, antes de eu conhecer a Mel, eu tava muito assim, pro lado da cesárea. Por quê? Porque eu tive parto normal da Manu, foi um parto, no geral, assim, foi um parto muito tranquilo, porque foram só 6 horas de trabalho de parto. Pra primeira gestação foi super rápido. Mas o que me pegou muito foi a questão do pós-parto, né? Que eu sofri muito, que abriram os meus pontos lá no períneo, que o médico fez o corte, e aí infeccionaram, eu não conseguia fazer xixi, não conseguia fazer cocô, era um horror pra amamentar, pra levantar de madrugada, doía tudo. Então eu acho que eu tive mais ou menos as dores, não sei, né? Eu não posso falar. Mas tipo, era uma dor, não era igual a cesárea, que tinha um corte bem grande ali, mas era uma dor incômoda, né? Tanto quanto a cesárea. Acho que também depende de cada mulher. Tem mulheres que sentem mais, tem mulheres que sentem menos. Mas eu senti muito no pós-parto, mesmo sendo normal. E todo mundo me falava, não, pós-parto do parto normal é maravilhoso e tal. E eu tava esperando isso. E aí eu me frustrei nisso. Então eu pensei assim, não, eu já sofri, porque é uma dor, a contração é uma dor. Eu também não tive preparo de doula, eu não tive nada disso, né? Então eu sofri no parto. Aí eu sofri no pós-parto, então eu vou pra cesárea, entendeu? Só uma vez só, deu. Então foi mais ou menos assim, era o meu pensamento. Daí a Mel me apresentou o trabalho dela, a gente conversou e tal, que foi a primeira reunião que a gente teve. E aí eu comecei tá bom, então tá, vamos... Vou dar uma chance. Porque daí ela me explicou várias coisas até ela trouxe aqui. Não é na prática, né? Mas visualmente. Isso, mais e na teoria, obviamente. E aí eu fui me tranquilizando mais. Então, hoje em dia, assim, eu quero ter parto normal, tá? Então, eu iria pra uma cesárea se eu realmente precisasse ir pra uma cesárea. Mas, depois que ela me tranquilizou e mostrou o outro lado, eu fiquei mais tranquila, sabe? Então, hoje em dia eu quero ter um parto normal e se eu tiver que ir pra cesárea, tudo bem. Eu também não sou assim, eu preciso ter um parto normal. Não, eu sou muito tranquila em relação a isso. Então, eu acho que, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na saúde do bebê. Exato. E na minha saúde. Então, eu escolhi o parto normal, acho que muito e não foi assim, Duda, tu tem que fazer parto normal. É assim, não foi. Foi ela explicando o trabalho dela e explicando o jeito que acontece por dentro do corpo, e, enfim, que me fez tomar essa decisão, sabe? Não foi uma questão uma imposição. Entendeu? Então é por isso que ela falou que é tão importante conversar com a doula antes de tu decidir se tu quer um parto normal ou cesárea. Agora, pode explicar um pouquinho o que trouxe? Eu adorei isso. Explico. Deixa eu pegar aqui. Bom, então eu tava mostrando pra Duda antes de começar a gravar um pouquinho sobre a fisiologia do parto, tá? Aqui a gente tem a pelve, bem o quadril mesmo, a bacia, que o pessoal chama, e por aqui que o bebê vai passar.
Tá vendo? Então tem algumas posições que facilitam a passagem do bebê aqui. Vocês estão vendo que a gente tem um ossinho aqui no final? Tá? No final do coluna aqui a gente tem o cóccix. E aí esse ossinho aqui, dependendo da posição que o paciente tiver, acaba atrapalhando a passagem. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Tá vendo? Se a gente estiver deitada, ele acaba empurrando e a saída, a passagem do bebê atrapalha aqui. Por isso que a gente fala sempre nas posições mais verticalizadas, tá? Mais de pé, porque daí a gente não tem essa pressão aqui atrás. Mas olha só, aqui a gente tem a Bela. Puxou o tom da pele do pai, olha só. Então, esse aqui é um bebezinho que eu utilizo pra mostrar para as gestantes, né, a fisiologia do parto. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E pra gente ter um parto, a gente precisa ter uma dilatação uterina. Então imaginem aqui, ó, esse espacinho aqui, como o colo do útero e o bebê vai passar por ali. Vou mostrar pra vocês como ele fica dentro do útero, tá? Então eu vou tirar o útero aqui pra vocês verem. Ó, aqui a gente tem a placenta, ela fica colada lá no fundo do útero, certo? E o bebê envolto, ele tá dentro dessa bolsa aqui, cheinha de líquido amniótico, a bolsa das águas, tá? Então ele tá bem protegidinho aqui, cheinho de líquido amniótico. Durante a gestação ele fica deglutindo esse líquido amniótico, faz xixi, tá? Então isso tudo aqui faz parte do desenvolvimento dele. E aí depois que ele nasce, e o bebê pode nascer também, uma informação bastante importante, que ele pode nascer empelicado. Ele pode nascer dentro da bolsa, tá? Cheinho de líquido amniótico, então fica um balãozinho mesmo. Quando ele nasce, a gente tem o cordão umbilical, ó. Esse cordão umbilical, ele liga... Esse cordão umbilical, ele é ligado lá na placenta, ó. Que tá conectado, tá grudadinho lá no fundo do útero da mãe. E é isso daqui que nutre, que passa os nutrientes, todinhos os nutrientes pro bebê, oxigênio, então por aqui, através desse cordãozinho aqui que ele respira, certo? Posição que o bebezinho tá no final da gestação, na maioria das vezes é assim, tá? De cabecinha para baixo, mas a gente tem algumas posições pélvicas também, mas a maioria fica cefálica, que a gente chama cabecinha para baixo. E então, quando tá na pélvica? Quando tá pélvica, tem algumas manobras, algumas coisas que podem ser feitas para ele virar. Então ele tá sentadinho aqui, vira. Eu coloquei inclusive no meu Instagram uma manobra que a gente faz, a versão cefálica externa. Então o bebê, ele vira com uma manobra que o médico faz, ele vai empurrando mesmo o bebê para a posição correta. Mas tem acupuntura, tem posicionamento, tem spin babies, tem várias técnicas que podem ser feitas. E alguns médicos fazem sim o parto pélvico. Então o bebezinho nasce sentado, tá? Na maioria das vezes eles utilizam essas outras manobras para virar. Mas se não virar, alguns médicos fazem. A equipe preparada e bem informada pode fazer sem problema nenhum. E aí, então como eu falei pra você, se tiver deitadinho, ó, atrapalha um pouquinho, né? Esse ossinho, tá vendo? Agora, na posição mais em pezinho, ele desce melhor. Então, agora que a Mel já mostrou, eu tenho uma outra dúvida. Tu, como doula, o que tu faz pra passar uma segurança pra tua paciente? Eu sei, né? Mas eu quero que ela saiba. Estudo. Estudar muito, muito, muito. Confiar no poder, né, do corpo da mulher. Entender bastante sobre fisiologia do parto, a anatomia. Então, assim, algumas doulas, elas defendem que, não, eu sou doula apenas, só dou suporte físico e emocional. Mas quando a gente vai explicar, quando a gente vai conversar com uma paciente, vão surgir dúvidas relacionadas a isso, pelo menos a fisiologia do parto. Então a gente tem que entender para poder passar a informação mais fidedigna possível, né, e com muita segurança. Por isso, tu me perguntar uma coisa, eu ia ficar com muita vergonha. Se tu me perguntar uma coisa, eu gaguejar e não saber te responder. Então, por isso eu estudo demais. Sim. E também para eu me munir, porque eu acredito que, o que eu sempre falo, durante um parto, durante a gestação inteira, a gente fica no escuro. E a doula, ela vai lá com uma lamparina, uma luzinha assim, e vai mostrando o caminho. Durante o parto, essa luzinha, a doula vai estar segurando o lampiãozinho dela lá, tá? Mas a doula vai te dar uma lanterna na mão. O caminho é bastante obscuro, ele é tortuoso, ele tem dá medo, claro que dá, porque tu não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser. Mas assim, a doula vai estar ali iluminando o caminhozinho pra ti, imagine isso.
e te dando uma lanterna na mão também, pra tu ter segurança, pra tu enxergar o caminho que tá vindo. Então, eu sempre digo isso pras minhas pacientes, sabe? Que tu tem que ter muita confiança na doula que vai estar contigo, porque... e saber que ela sabe também o que ela tá fazendo. Sim. Então, esse é o que eu faço, assim, pra passar confiança, estando confiante. Sim, também, importante. Então, gente, eu pedi pra vocês perguntarem lá na caixinha do Instagram, inclusive vou deixar meu Instagram aqui, vou deixar o da Mel também aqui no bloco de informações. E aí vocês fizeram muitas perguntas que no final das contas a gente já respondeu aqui nesse vídeo, tá? Então eu vou selecionar só as que a gente acabou não respondendo. Sobre valores, Mel. A Mel, eu acho importante sempre que vocês... Porque isso vai de doula pra doula, os valores não é uma coisa padrão, né? Exato. Então eu acho importante dizer, se interessou por alguma doula, vai lá e pergunta diretamente pra ela. Mas assim, como que é feito? É por mês? É a gravidez toda? Enfim, só pra... Eu vou falar do jeito que eu trabalho, tá? Então assim, a gente trabalha com pagamentos, como eu disse antes, né? A gente tem pacotes. A gente tem pacote que é toda a gestação, ou só antes, ou só depois. Então, a maioria eu faço com desconto à vista ou parcelado no cartão e boleto. Então, o importante é que até o dia do parto a gente esteja com a maior parte já garantida. E aí depois, no pós-parto imediato, em algumas situações a gente faz assim um restante ali que está faltando, uma quantidade menor. Né? Que daí vai contar com o nosso deslocamento, enfim. Então cada pacote tem o seu valor. Porque cada pacote que daí mais consultas, menos consultas, né? Mas o básico a gente parte pelo acompanhamento de parto, que é um valor X, e aí a gente vai acrescentando as consultas. Outra pergunta aqui é se a partir de quantas semanas a gente deve procurar uma doula? Eu recebo algumas gestantes logo que descobrem a gestação. Então elas, descobri agora que eu tô grávida, eu preciso de uma doula, mas calma. Então assim, descobriu que tá grávida agora, respira, trabalha essa ansiedade, não precisa sair correndo desesperado para ir para um hospital, né? A gente tem aí um monte de coisa para acontecer ainda dentro do corpo, até a gente ter, né, um feto formadinho. Então, a partir das 16 semanas, assim, é uma boa idade gestacional para procurar uma doula. Aqui perguntar se vocês são formadas em medicina, mas não necessariamente. Não. Para ser doula não precisa ser formado na área da saúde. As meninas que trabalham comigo são técnicas de enfermagem e graduandas em enfermagem, então ano que vem elas já vão se formar enfermeiras. Eu sou enfermeira. Tá. E outra pergunta também que eu acho importante é se a pessoa pode contratar uma doula tendo o bebê no SUS. Pode, sem problema nenhum, pode contratar. Funciona da mesma coisa de um particular ou de convênio. Então entrou em trabalho de parto, tu vai chegar na maternidade com a tua doula. Tá? E a tua eu acho até muito bom, né? Porque o SUS a gente sabe que tem algumas coisas que eu vejo aí, vários vídeos de mulheres que tiveram... como é que fala? Violência obstétrica. Violência obstétrica. Então eu acho muito importante ter uma doula nesse, né, principalmente quando é pelo SUS, assim, claro, quem tem condições, nem todo mundo tem condições, mas quem puder... E assim, a gente tem, por exemplo, hospitais que atendem SUS e que são plantonistas, assim, médicos sensacionais. Sim, não pode generalizar, exato, com certeza. Da mesma forma que tem particulares convênios que são violência obstétrica direta. Então, assim, a doula, ela atende, e isso que tu falou da violência obstétrica é importante porque se tu tá informada sobre o que pode e o que não pode ser feito com o teu corpo, se tu tem um plano de parto, se tu já decidiu o que tu quer pro teu parto, tu tá empoderado, tu tá sabendo o que é uma violência obstétrica e tu tá sabendo por limite. Né? Diferente de tu ir lá sem saber nada e aí o médico fala assim, vou dar só um piquezinho, vou só fazer tal coisa e aí uma intervenção chama a outra. Eu tava conversando com a minha faxineira, né, que vem aqui, e eu adoro ela, é muito querida, e a gente tava conversando justamente sobre isso. E ela disse que na época que ela teve a filha dela, que foi há 13 anos atrás, se eu não me engano, a filhinha dela tá com 13, inclusive um beijo, que ela sempre me vem, ela falou que o médico ele subiu, ele botou toda a força dele em cima da barriga dela, assim, tipo, sem perguntar, ele só simplesmente foi pra cima dela, sabe? E ela disse que sentiu uma dor horrível, então é um caso de violência obstétrica que na época ela nem sabia, né?
Enfim, e aí acontece... Só acha que tá fazendo que tá fazendo ali, enfim, em qualquer situação, assim, ter uma doula é muito importante até pra tu ter um conhecimento, né? Exato. É isso, adorei, Mel. Eu também, amor. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês quiserem seguir a Mel pra conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, ela posta vários vídeos legais lá no Instagram, super explicativos, assim, posts e tal. Então eu vou deixar aqui abaixo. E é isso. Se inscrevam no canal. Isso, se inscrevam no canal. Deixe o like de vocês e deixe o comentário o que vocês acharam. E ativa o sininho. Isso. Ah! Tá caraca já. Um beijo. Beijo. Tchau.